Gente, olha só o que tem preparado aqui, ó. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer esses alimentos. Vou conversar agora com o doutor Matheus San Romão, nutrólogo, sobre os alimentos termogênicos e os seus benefícios para o organismo. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna, viu? Um prazer. Olha, eu fiquei sabendo de uma lista aqui de coisas que a gente tem até no dia a dia e utiliza e não sabe que são termogênicos. Vamos começar explicando o que são esses alimentos? Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar primeiro do início. Então, termogênicos é uma palavra que vem do grego. Termos significa temperatura e gênicos significa geração. Então, são alimentos, no caso, que vão gerar calor. Então, são alimentos que vão estimular o nosso metabolismo e, com isso, a gente vai ter um melhor desempenho, seja na atividade física ou seja na rotina do dia a dia. Entendi. E como é que esses alimentos agem ou atuam no nosso organismo? Bom, Fábio, os alimentos em si, eles acabam causando uma hiperestimulação do centro nervoso, né, no cérebro, onde a gente vai ficar um pouquinho mais agitado. Na verdade, ele vai estimular e deixar a gente um pouquinho mais acelerado. Então, vai dar aumento de frequência cardíaca, aumento da respiração, e isso vai estimular, como eu disse, o núcleo de alerta que a gente tem no cérebro. Entendi. E ele propicia a perda de gordura, é isso? O legal é que a gente associando isso, principalmente com a atividade física, a gente consegue ter um resultado muito melhor na perda de gordura. Então, Entendi. São muito utilizados para emagrecimento. Nas academias? Com certeza. Nos suplementos, né, que eles preparam A maioria deles, a base são esses alimentos. Ok. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar alguns aqui. Eu queria que você explicasse para a gente que são coisas que nós temos no dia a dia, não é verdade? Claro. Mas espera aí que eu já volto. Ó, é o seguinte... Vamos até a bancadinha. Claro. Assim a gente conversa, doutor Matheus, que eu queria que as pessoas que estão nos acompanhando pudessem ver que esses alimentos aqui, olha só, mostra aqui pra gente, são alimentos que a gente tem em casa, que às vezes a gente consome até em grandes quantidades e não faz a menor ideia de que são termogênicos. Com certeza, Fábio. E muitos deles estão presentes no nosso dia a dia. Um exemplo disso é o café. Que esse primeiro aqui, olha lá. Ó. Bastante consumido pelo brasileiro, muito comum, né? Tanto no café da manhã, mas no dia a dia também se estende. Conheço gente que toma uma garrafa de café, né? Opa! O dia todo. Bom, eu confesso que eu adoro café, então sou um pouquinho suspeito para falar. Temos também o exemplo da pimenta, que é bem legal, bem bacana. A pimenta vermelha em si, ela tem o potencial maior de estimular esse efeito termogênico. Qualquer tipo de pimenta? Qualquer tipo de pimenta. Ele é termogênico? Sim, ela gera o calor, então ela gera o estímulo. Confesso que a vermelha em si, ela é mais fácil e acessível e ela acaba tendo, digamos que um sabor mais gostoso, né? Então, a vermelha em si é muito mais frequente, mas as verdes, as outras pimentas também são bem comuns e também estimulam. E eu posso utilizar, por exemplo, ela com os alimentos que ela tem a mesma função? Ou seja, o fato de eu misturá-la com o arroz, feijão, por exemplo, não tira as propriedades da pimenta? Não tira as propriedades. Porém, a gente sabe que ela é termogênica. Então, muitas vezes a pessoa come à noite e aí atrapalha um pouquinho o sono. Entendi. Então, ela acaba ficando um pouquinho mais agitada, acaba tendo um atrapalhamento do sono em si. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o momento em que se usa, a quantidade e se tem alguma patologia prévia. Entendi. No caso do gengibre, gente, olha, essa eu não sabia do gengibre. O gengibre é termogênico? Também é termogênico. Além de termogênico, ele ainda tem a função diurética, então tem uma ação diurética, principalmente para mulheres que estão no período de menstruação, enfim, acabam menstruando todo mês em si, tem um período em que elas vão ficar mais inchadas, digamos assim. Então é um ótimo, além de estimular, causando a termogênese, também é um diurético, que ajuda bastante. Ajuda a desinchar. Com certeza. Isso. E como é que eu posso, por exemplo, consumir o gengibre? Um chá, por exemplo, funcionaria dessa maneira? Com certeza. Com chá seria um ótimo exemplo, assim como também os sucos detox, que são muito comuns, né? Então a gente sucos detox. Sim, bater o gengibre junto com um abacaxi e uma hortelã fica uma dica aí. Olha, então, gengibre, hortelã e abacaxi. E abacaxi. Você põe lá no liquidificador. Sim, bateu, não precisa nem de adição de açúcar. Caso, às vezes a pessoa tem um paladar mais adocicado, pode usar o adoçante em si, mas o resultado é perfeito. Joia. Agora, esse daqui é sensacional. Ele é o chá verde. É o chá verde. Eu ouvi falar, né, que o chá verde ele é um dos principais itens utilizados
para a redução de peso. Primeiro eu quero saber se isso é mito ou verdade. É verdade? É que verdade. Ele ajuda realmente no emagrecimento? Sim, ele tem a mesma propriedade de gengibre. Então, além de ele ser um termogênico, ele tem uma função também de diurético. Então, ele ajuda na diurese, na retenção de líquido, tá certo? Com o hiperestímulo, ou seja, a termogênese, a gente acaba queimando mais gordura. Então, a gente acaba quebrando, digamos assim, as células adiposas, que são aquelas que armazenam gordura. Agora, eu não posso tomar muito chá verde, né? Porque o chá verde, ele é muito forte, não é isso? Sim, ele tem a propriedade hiperestimulante. Então, assim como o café, ele vai deixar a pessoa mais agitada. Então, por exemplo, se ela fizer o uso disso à noite, pode ser que ela tenha um sono um pouquinho dificultoso ou atrapalhado. Qual que seria indicado, por exemplo, eu vou fazer um chá verde, não posso tomar antes de dormir, então? Não Tem que seria a tomar melhor quando indicação. eu vou fazer um exercício, de por exemplo? preferência. Ou logo Uma de manhã, caminhada. quando já vai fazer a rotina em si, mas também, principalmente, antes do exercício. Independente se é uma atividade mais puxada, como atividade de musculação, academia, ou simplesmente a caminhada. Nós estamos falando com muitas pessoas, donas de casa, que trabalham o dia todo em casa. Por exemplo, se a pessoa for fazer uma atividade em casa, limpar a casa, uma atividade aeróbica, vamos dizer assim, lavar a roupa, eu posso tomar o chá verde? Dá um efeito? Pode tomar, que vai dar um efeito sim, para É? ter as tarefas domésticas em Isso. si, com certeza. Vai dar um ânimo em si. Agora, olha só que bacana. Esse aqui é a canela, mas é a canela em pau, é isso? É. A canela em pau, assim como a canela em pó, ela tem as mesmas propriedades. Certo. Tá? Então, acho que, dependendo do que for fazer, às vezes é melhor usar a em pó ou a em pau. A em pó em si, acho que para fazer em caso de receita, esse tipo de coisa, ela tem uma certa propriedade, assim, mais facilidade, né? Em poder utilizar, sei lá, num alimento, ou então fazer algum suco em si, ou um chá, ela é melhor. Mas também a gente pode utilizar ela em pau, que tem as mesmas propriedades. Engraçado que as pessoas falam que a canela é quente, é Sim. isso mesmo? Sim. Ela esquenta o nosso organismo, é Sim. isso? Como é que é? Na verdade, todos esses alimentos eles vão gerar um aumento da nossa temperatura. O que ele faz? Ele estimula as células do nosso corpo a queimar o açúcar. Então, ele vai como se fosse agilizar o processo de queima, fazendo com que o corpo nosso gere calor. Aumentar o metabolismo, é isso? Exatamente. Agora, eu ouvi dizer que todos esses alimentos que nós estamos mostrando aqui são também antioxidantes e anti-inflamatórios. Exatamente. Como que a gente mede isso? Quer dizer, qual que é melhor para a gente utilizar no nosso dia a dia? Tem uma dica de qual seria mais eficiente, por exemplo, na questão de ser anti-inflamatório? Olha, todos têm a propriedade de anti-inflamatório. A pimenta é bem legal e o chá verde também é bem legal. Eles, assim, além de ter as propriedades de termogênese, serem diuréticos até, eles causam um efeito de anti-inflamação e ele é natural. Então, ele não tem aquela sobrecarga que seria no estômago e nem a renal, que seria o efeito colateral do medicamento, né? E o fator antioxidante, ele ajuda em que sentido, por exemplo, no organismo? Principalmente no metabolismo do fígado, no metabolismo hepático. Então, ele ajuda como se fosse um adjuvante ou um auxiliador hepático que vai ajudar a metabolizar tanto as impurezas do nosso corpo, da nossa alimentação em si. Então, ele ajuda na metabolização hepática. Agora, quais são as restrições de consumo? Porque eu imagino que, por exemplo, nós temos crianças, idosos, Sim. todos que estão nos acompanhando. Existe algum tipo de limitação Olha, a gente ou tem... contraindicação, vamos dizer assim? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado. Apesar de eles serem naturais, eles hiperestimulam. Então, pessoas que têm problema de pressão, é uma coisa que a gente tem que ficar meio que ligado. Então, é bacana fazer o acompanhamento ou com um nutricionista ou com um nutrólogo para que não tenha esse desequilíbrio. Outra restrição ou um pouquinho mais de preocupação seriam as crianças. Tá? Gestante também é bem legal a gente tomar cuidado, porque pode aumentar a pressão. Devido ao aumento do metabolismo, acaba aumentando a pressão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Olha, gente, é uma pena que televisão não tem cheiro, que tá um cheiro Maravilhoso. maravilhoso, né? Dá vontade de experimentar tudo aqui, incrível. Bom, nós vamos continuar esse papo. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho aqui, Claro. doutor, para que a gente possa continuar a nossa conversa. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre os suplementos termogênicos. Eles têm a mesma função, vamos dizer assim, dos naturais ou é diferente? Ele é um pouquinho diferente. Em que sentido? Digamos, principalmente em dosagem. Então, por exemplo, os termogênicos que a gente vê que é muito mais comuns, eles usam um teor muito alto de cafeína, que é uma substância que a gente encontra no café. E ele acaba hiperestimulando
o nosso corpo, fazendo com que a gente tenha aumento dos batimentos cardíacos, fique com o sistema de alerta estimulado e com isso haja a perda de gordura, enfim, e a pessoa acaba emagrecendo junto com o exercício. Entendi. Quer dizer, na verdade, são atividades, situações diferentes, Sim. né? No caso dos naturais, o excesso do consumo pode trazer algum tipo de efeito colateral? Pode, se a gente for pensar no Por caso... exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que gosta muito de pimenta e come pimenta todo dia numa quantidade muito grande. Certo. Bom, se a gente for falar no caso de estímulo, ela vai ficar sempre estimulada, tá? Então, Tá. falta de estímulo nunca vai faltar. Mas a Certo. gente tem que tomar muito cuidado, porque a pimenta ela pode ser agressiva ao estômago. Então, por exemplo, ela pode piorar um quadro de gastrite, tá certo? Ela pode piorar um quadro de hipertensão, que acaba hiperestimulando. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque a dosagem, se apesar de ser natural, ela pode hiperestimular e aí exceder o benefício. Certo. Vamos às perguntas dos telespectadores? Claro, vamos sim. 11 95033 6870. Aqui você é o único talk show da televisão brasileira ao vivo, são 9 horas e 26 minutos, que você pergunta para o entrevistado. Não pode olhar, não tem nenhum talk show igual. Esse aqui é o único que você pergunta ao nosso especialista. Doutor Matheus, boa noite, Fábio. Eu sou a Joana aqui de Urânia. Eu estou tomando, doutor, limão em jejum há 3 meses. Isso faz bem para a saúde? Porque eu estou me sentindo bem. Joana, né? Joana. Joana, boa noite. Bom, o limão, a gente sabe que as propriedades do limão são muito benéficas. Ele, apesar de ele ser considerado uma fruta cítrica, ácida, quando a gente ingere, ela acaba se tornando alcalina devidamente porque ela é rica em minerais. E esses minerais em si o corpo acaba utilizando bastante. Tá. Então, além de ser rico em nutrientes em si, ele acaba também tendo um fator termogênico, estimulante. Então, acaba fazendo os benefícios tanto dos nutrientes quanto do estímulo. Boa noite, Fábio e doutor Matheus. Eu sou a Mariana Ferreira Gama, aliás, Mariana Ferreira de Gama, Distrito Federal. Ela pergunta, quem tem gastrite pode ingerir diariamente os alimentos termogênicos? Temos que tomar muito cuidado, que nem eu citei anteriormente, a pimenta, o café em si, eles podem irritar um pouquinho a mucosa estomacal. Se o estômago estiver legal, não tem problema, mas se a pessoa já tem, ou então está passando por um momento de estresse, irritabilidade, isso pode agravar um problema de gastrite, no caso. Um exemplo me veio aqui à mente sobre essa pergunta, é que aquelas pessoas que têm a gastrite com frequência, vamos dizer assim, melhora um pouquinho e depois piora de novo, melhora um pouquinho e depois piora. Mesmo essas pessoas, elas têm que evitar os termogênicos? Ela fica em ciclos, né? Então, assim, ciclos. Geralmente essas pessoas são pessoas que a gente encontra com maior níveis de estresse. Então, são aquelas pessoas que a gente acaba tratando, piora. Ela melhora e depois piora. Tá. E junto, lógico, tem os alimentos que a gente acaba ingerindo que acabam prejudicando esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que esses alimentos que são termogênicos, eles irritam um pouquinho a mucosa estomacal, principalmente quando ela está inflamada. Apesar de eles terem fator anti-inflamatório, quando a gente ingere ele, o primeiro contato que ele tem com o estômago acaba irritando a mucosa estomacal. Isso pode piorar. Quer dizer, na verdade, ela precisa evitar o máximo esse tipo de alimento. Na verdade, ela tem que tratar o estômago, deixar Tá, ele perfeito, tá. e aí sim está liberado. Tem um tratamento para isso, não é? Com certeza. Tá. Boa noite, Fábio, doutor. Eu sou hipertenso, porém está controlada a minha pressão. Posso tomar gengibre com água? É o Fabrício Martins, aqui de São Paulo, que pergunta. Bom, Fabrício, apesar de a pressão estar controlada, a indicação, apesar do gengibre ser natural, temos que tomar cuidado com o fator quantidade. Temos que fazer mais ou menos uma experiência e ver como é que o seu corpo reage à ingesta do gengibre. Não tem nenhuma contraindicação a princípio, mas temos que ficar de olho para ver se não tem oscilação da pressão. Tem que ficar no controle. Com certeza. Boa noite, Fábio e doutor Matheus. Eu amo o seu programa, Fábio. Manda um abraço para mim. Simone e sua família... Não, Simone Seban e filha Vitória. Seu programa só acrescenta. Muito obrigado. Eu sou aqui de Itupeva e sempre assisto o seu programa. Doutor, eu tenho hipertensão. Eu posso tomar suco detox com gengibre? Com certeza, A pode. gente sempre acha, né, na prateleira lá, suco detox. Aí a gente até deu um exemplo de suco detox, né, que seria o abacaxi com a hortelã e o gengibre, que seria bem legal. É bacana porque... Vou até anotar aqui, abacaxi. Essa dica é ótima. Bom, pelo menos é o meu preferido. Tá. Hortelã e gengibre. Diga, pode falar. Pra gente já começar o dia, ele é perfeito.
Na verdade, pode tomar, só que a indicação seria a mesma. Então, apesar de você ter hipertensão, ser hipertensa, está controlado, é legal a gente monitorar para ver se isso não está causando nenhum efeito colateral, ou seja, uma alteração do tratamento da pressão, né? Mas está liberado, está liberado. Tem uma pergunta aqui do Emanuel Moura sobre o óleo de cártamo. Ele está perguntando se é bom para emagrecer. E aqui eu quero acrescentar na pergunta dele aqueles óleos que a gente ouve todo mundo falar, óleo de coco, esses outros aí. Realmente tem benefícios ou... A gente vê, tem muitos estudos que mostram que os benefícios são diversos, né? Então, essas gorduras que a gente chama de gorduras boas, o óleo de coco em si, ele é rico em gordura saturada, que a gente chama de TCM, então triglicéridos de cadeia média. O corpo utiliza esse tipo de gordura como um mecanismo de energia. Então, o que é legal disso? São gorduras que o corpo não armazena, então ele não se transforma em tecido adiposo. E ele utiliza isso como energia, então ele é super benéfico. E particularmente, eu adoro e uso bastante o óleo de coco no meu dia a dia. No caso do óleo de cártamo, que ele perguntou sobre emagrecimento, também funciona? Funciona também, porque o óleo de cártamo ele acaba estimulando a quebra do tecido, da gordura amarela, que a gente chama, que é o tecido adiposo que acumula e dá o fator obesidade em si, o ganho de peso. A gente tem a gordura marrom, que é aquela gordura boa, de energia, e o óleo de cártamo ele acaba estimulando a gordura marrom e diminuindo a gordura amarela. Tá bom. Olha, boa noite, Fábio e doutor Matheus. Eu tenho um problema vascular muito sério. O que o senhor indicaria para melhorar a circulação? Com relação ao problema vascular, a gente tem que ver principalmente o grau e se ele tem algum problema de varizes ou se é só a circulação, tá? O legal é, principalmente, ingesta de bastante líquido, então bastante água, e evitar, não sei o local, mas provavelmente deve ser em membros inferiores. Evitar de ficar usando sapato apertado, sapato fechado, que isso pode dificultar um pouquinho a circulação, tá certo? Outro fator também é evitar de ficar muito tempo sentado. Então, levantar, se tem o hábito de trabalhar por muitas horas sentado, levantar pelo menos a cada 1 hora, dar uma volta, ou seja, ir ao banheiro, tomar uma água, voltar. Então, a gente tem que estimular o nosso corpo a fazer o sangue circular para que esses vasos que já estão, digamos que alterados, não acabem inflamando e causando uma dor ou um efeito colateral. Acabou o nosso tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta da Juliana, do Rio Grande do Sul. Um beijo carinhoso ao povo aí do Rio Grande do Sul, que tem uma audiência incrível no nosso tribuna aí. Está falando assim, Fábio, pergunta para o doutor se é benéfico tomar água com pedacinhos de gengibre durante todo o dia. Ela fazer a água com os pedacinhos e tomar durante o dia. É benéfico? Sim, é benéfico. Ela, além de fazer a hidratação, que é a reposição da água, ainda vai receber os benefícios do gengibre. Então, vai ter o estímulo e ainda os benefícios que eu falo, que é o anti-inflamatório, o antioxidante, e vai ser completamente, assim, reposto, né, no dia a dia. Então, é o que a gente chama de as águas aromatizadas. Aromatizadas. Exatamente. Pode ser utilizado desde gengibre, hortelã, alecrim, que também é bem bacana, e dá um saborzinho gostoso. Doutor Matheus San Romão, nutrólogo, obrigado pela presença, Claro, foi um incrível. prazer. Obrigado por ter vindo, viu?